Caros irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um encontro sobre os padres da Igreja, os antigos padres da Igreja. É claro que esse curso é um curso introdutório, não dá para a gente conversar sobre todos os temas da patrística, não é? Mas, inclusive, há temas que vão ficar para trás e que poderemos aprofundar em outra oportunidade. Por exemplo, a conversão de Constantino, né? O que mudou com a conversão de Constantino ao cristianismo e que leis mudaram, que leis novas foram criadas para favorecer os cristãos. Então esse é um tema que nós não vamos tratar, não temos tempo. Nesse encontro eu gostaria de tratar com vocês sobre o conflito entre os cristãos e os pagãos, certo? E, tratando do conflito, falar das perseguições sofridas pelos cristãos e das calúnias que os cristãos sofreram em meio ao paganismo no qual o cristianismo nasceu. Tá certo? É importante também ter presente que o conceito de pagão que nós temos hoje não é o conceito de pagão da época dos primeiros cristãos. O conceito de pagão no passado significava outra coisa. Nós vamos conversar aqui agora, tá bom? Então, antes de tratar do conflito e das perseguições, nós vamos dizer uma palavra sobre as religiões pagãs, tá certo? No Império Romano existia uma grande variedade de religiões locais. O politeísmo dava espaço a diversos cultos e não existia concorrência entre eles, de modo que a mesma pessoa podia praticar diversos cultos ao mesmo tempo. Com o termo pagão, os cristãos se referiam a todas essas religiões. Porém, esse termo tinha outro significado. Quer dizer, quem não era cristão era chamado de pagão. Mas o termo pagão vem de uma outra origem, tá certo? Então, primeiro entender que as religiões pagãs, elas admitiam esse politeísmo, né? Se você vai a Roma, você pode encontrar, por exemplo, o Panteão, né? Um templo dedicado a vários deuses ao mesmo tempo. Então, o termo pagão, paganos, vem de pagos. Pagos é que significa vilarejo, não é? É um lugar rústico, zona rural. O termo pagão também era usado para diferenciar ou para opor o civil ao militar. Quem não é militar é pagão, não é civil. Um termo usado também para diferenciar isto, não é? Os autores cristãos chamavam de pagãos todos que não eram cristãos, né? Provavelmente o termo pagão, agricultor, usado para definir um homem não cristão, vem do fato de que as cidades se tornam pouco a pouco sempre mais cristãs e os não cristãos permanecem na zona rural. Bom, as religiões pagãs pessoais. Como é que se dava isso? Que tipo de devoção pessoal era essa que já existia no mundo pagão? São todas aquelas que não são públicas, como, por exemplo, os cultos familiares, que nós vamos falar daqui a pouco. Os cultos de família, culto aos antepassados, que não geravam obrigações para com o Estado. E os estrangeiros também não tinham obrigação de ter esses cultos familiares, né? Entre esses cultos pessoais estão também os cultos mistéricos, que exigiam uma iniciação, como o culto à Mitra, um culto no qual se sangrava um touro. São coisas muito interessantes, né? As religiões pagãs. Então temos os cultos familiares e domésticos. Esse culto, que era privado, era obrigatório a todos que faziam parte da família. A esposa, os filhos, também os escravos, os libertos. Os libertos eram os escravos que compravam liberdade, mas continuavam morando na casa porque se sentiam bem ali, se sentiam acolhidos e faziam amizade com os seus donos. E os clientes. Clientes é aquela turma que a gente chama hoje em dia de agregados. São os agregados, são os próximos, né? Estavam obrigados aos cultos de família ou cultos domésticos, que nós vamos falar daqui a pouco como esses cultos aconteciam, certo?
Havia também os cultos de bairros ou de quarteirões, né? Um quarteirão que adota um determinado deus pagão como protetor, e ali se faz um culto de bairro, não é? E havia também os cultos de associações, por exemplo, o culto a Baco, Dionísio, né? O deus do vinho, né? O deus da festa, do bacanal, com uma taxa que se pagava, o associado pagava, não é? Sobre Dionísio há histórias muito interessantes, não é? Para serem refletidas, sobretudo quando se trata de psicologia, quando se trata das pulsões humanas, né? Em geral, para os homens, esses cultos eram para os homens, mas também as mulheres participavam. Os cultos a divindades de santuários, os chamados cultos mistéricos e o culto aos mortos e os funerais, né? No Dia dos Mortos, é interessante que ali a família ia para o cemitério, havia muitas sepulturas, um espaço por onde a família colocava comida, uma vez por ano, levava as comidas que o defunto gostava quando era vivo, bebidas, mel, frutas, essa coisa toda, e passava-se o dia inteiro, uma vez por ano, no cemitério. Agora, é interessante que na antiguidade era muito séria essa divisão entre cidade dos vivos e cidade dos mortos. Na cidade dos vivos ninguém podia ser sepultado. Essa ideia de trazer os cemitérios para dentro da cidade é uma ideia nossa, cristã. Fomos nós que começamos a trazer os mortos para dentro da cidade quando começou o culto aos mártires, porque os cristãos começavam a trazer relíquias e restos desses mártires para dentro da cidade. Mas havia uma lei, inclusive em Roma, que não era possível sepultar ninguém dentro da cidade e nem queimar ninguém dentro da cidade. Tudo deveria ser fora. Veja que Jesus foi morto fora de Jerusalém e foi sepultado também lá, né? Fora dos muros da cidade. Né? Só para vocês terem uma ideia que estamos tratando de uma outra cultura totalmente diferente da nossa. Os santuários religiosos para onde as pessoas faziam peregrinações. É interessante perceber que no passado as antigas religiões já tinham o hábito de fazer peregrinações. As pessoas iam aos santuários para se orientar, para fazer suas orações, para refletir, para tomar decisões. No mundo pagão isso também acontecia. Se faziam nos santuários sacrifícios e se faziam promessas também. Sacrifícios de animais, não é? E promessas. Os teólogos locais contavam as maravilhas das divindades, né? O que esta divindade fez em favor de tal família, de tal família, de tal cidade. Né? Os cultos mistéricos eram os cultos, como eu disse agora há pouco, que exigiam uma iniciação. Né? Interessante que uma pessoa podia ser sacerdote de mais de um culto. Então, um sacerdote podia estar presente no culto a Mitra, ministrar o culto a Mitra, ministrar o culto a Cibele, etc. Tá certo? Então não se exigia exclusividade nem dos fiéis a um culto só e nem do sacerdote a um culto só. Ele poderia perambular por vários cultos, né? Pois bem, todas essas coisas que eu estou dizendo aqui estão sempre nos manuais de patrologia, né, de Drobne, e também no livro que apresentei na aula passada de Ângelo de Berardino, que é uma enciclopédia, tem uma traduzida para o português, mas também tem enciclopédias de Ângelo de Berardino em outras línguas, né? Que é um dos grandes patrólogos, né? As religiões pagãs e o uso de incenso. O incenso era bastante usado. E quando uma família se convertia ao cristianismo, devia abandonar os símbolos pagãos. Por isso, era impossível esconder uma conversão. Porque quando a pessoa se tornava cristã, normalmente abandonava esses cultos pagãos. Por isso que muitas pessoas duvidaram da conversão de Constantino, porque como é que ele era pontífice, né, das religiões pagãs, ele fazia o culto, oficiava o culto,
e agora teria que participar do culto cristão. Como é que ele poderia? Porque já o cristianismo não admite, né? Desde o Antigo Testamento, a imagem de Deus que nós acolhemos no Antigo Testamento é de um Deus ciumento, que não admite, de um Deus único, que não admite idolatrias, né? Não admite essa mistura, esse panteão. Né? E aí, como é que Constantino iria fazer? Para continuar oficiando o culto pagão e frequentando o culto cristão. E ele se considerava também uma autoridade dentro do mundo cristão. Inclusive, nós não temos tempo para estudar isso aqui, mas ele interferiu muito no início do cristianismo, né? Inclusive no concílio de Nicéia, em 325. Interessante dizer também que os sacerdotes, eles faziam um culto, oficiavam o culto. Mas as pessoas não é que se aconselhavam com os sacerdotes nessa época. Era muito comum as pessoas se aconselharem com os sábios, com os filósofos, tá certo? Inclusive os imperadores tiveram sempre filósofos na corte para ajudá-los a pensar sobre a vida, a pensar sobre decisões que precisavam tomar. E são muito conhecidos alguns filósofos que atuaram nas cortes, né, no Império Romano, Cícero, Petrônio e vários outros. Né? Muito bem. No aniversário do falecimento de um antepassado, aqui se trata do culto de família, né? O culto aos antepassados, a família devia fazer sacrifícios no dia do aniversário do falecimento daquela pessoa. Comer carnes imoladas a estes deuses e levar para a porta da casa a estátua do antepassado com um incensador para incensar. Então vejam vocês, o culto aos antepassados era algo muito forte no Império Romano, não só no sentido de rezar com os antepassados ou para os antepassados, mas para que os valores que os antepassados abraçaram continuassem vivos nas gerações que estavam agora vivendo. Então, havia um culto aos antepassados, de modo que essa coisa não é uma coisa de tudo negativa, porque há aí um olhar muito forte sobre os valores que os antepassados, valores humanos, como a honra, o respeito, a verdade, a justiça, eles sempre foram valores muito cultivados dentro do Império Romano. Né? Fala-se, por exemplo, de homens como Sêneca, que não era cristão, pelo menos explicitamente, mas os cristãos o consideravam como cristão porque os valores que ele cultivava. O próprio Agostinho, antes de ser batizado, antes de frequentar a igreja, as pessoas diziam, né? Ele teve seus problemas com o maniqueísmo e tal, com algumas heresias, mas algumas pessoas diziam que ele levava uma vida correta, de modo que era uma espécie de cristão anônimo. Né? Muito bem. Portanto, quando alguém se convertia ao cristianismo, era logo identificado. Surgiam crises familiares, quando um membro da família se convertia e outros não, porque havia então um conflito dentro dessa questão dos cultos. Né? Estas religiões tinham um culto, mas não tinham um credo. Porque o credo é um condensado das verdades de uma fé. Então essas religiões tinham um culto, mas não tinham um credo. Um outro problema é que um compromisso era feito sobre um juramento diante de uma estátua pagã. Eu faço um compromisso com alguém, vamos fazer um compromisso nosso, muito humano, sobre alguma questão, fazemos diante de uma estátua de um deus pagão. E os cristãos não aceitavam fazer esses compromissos diante de estátuas pagãs, se recusavam. Daí também nascia um outro problema. As religiões eram normalmente de um povo e de uma cidade. Por isso, os cristãos, por não terem uma terra, uma raça determinada, não eram considerados de religião. O cristianismo era chamado de seita. Porque, como eu disse agora, uma religião tinha que ter um lugar, uma cultura, uma língua, uma geografia. E os cristãos não se enquadravam nisso aqui. Tá certo? A vida na cidade girava em torno da religião. Ainda sobre as religiões pagãs, né? Haviam os chamados cultos públicos. O culto
distintivo de uma cidade. Cada cidade possuía sua divindade e as festas públicas eram realizadas com liturgias que eram obrigatórias. Então nós temos o culto de quarteirão ou de bairro, nós temos, aliás, temos os cultos pessoais, as devoções pessoais, depois os cultos de família, depois os cultos de quarteirão, de bairro, e agora as religiões da cidade, o culto da cidade inteira, não é? A religião oficial do império era o culto ao imperador e à deusa de Roma, a qual todo cidadão era obrigado a prestar culto, era um culto obrigatório, certo? O culto público era obrigatório. Características desse culto público. Primeira coisa, as despesas do culto eram públicas, porque o culto era público. Então, quem pagava tudo? Quem pagava os tocadores? Era o Estado. Quem pagava os sacerdotes? O Estado. Quem financiava todo o culto era o Estado, porque era um culto público, tá certo? Segundo, os que presidiam o culto eram magistrados ou sacerdotes públicos. Os templos também eram públicos. Em geral, nos dias de culto não havia atividade pública, não havia atividade de mercado, o fórum não era aberto apenas o templo. Então, no dia do culto não havia. Interessante que nós cristãos temos hoje o domingo, mas nessa época os cristãos não tinham o domingo. O domingo será um dia de oração para os cristãos depois da conversão de Constantino, quando ele vai criar leis que favorecem o cristianismo, tá certo? Desenvolviam-se diante do povo, eram cultos, esses cultos públicos se desenvolviam perante as pessoas, é claro, né? Diferente dos cultos privados e dos cultos mistéricos. Os cultos mistéricos eram realizados em segredo, como o culto à Mitra. Uma associação realizava um culto escondido. Aqui se trata de um culto público. O culto público do Império era celebrado normalmente com sacrifício de animais. Porém, era muito caro, porque implicava o uso de um animal correto. O pagamento implicava também o pagamento de um sacerdote que interpretava as vísceras do animal, se abria o animal, e se interpretava as vísceras, né? E as músicas também eram pagas, né? Tudo era pago. Se por acaso o animal se rebelava, era necessário recomeçar com outro animal. Por isso era caro o culto. Interessante que vejam vocês que também no mundo judaico há uma certa semelhança com certas coisas aqui, né? A imolação de um cordeiro, que deveria ser um cordeiro sem mancha, um cordeiro sem defeito, não podia ter nenhum defeito de nascença, e um cordeiro também que aceitasse. Se rebelasse, deveria ser substituído por outro. Vejam as semelhanças, né? E as semelhanças também desses cultos de oração pessoal, de família, de bairro, de cidade, parece um pouco também com algumas coisas que as religiões acabaram adotando, né? As religiões pagãs. Nos sacrifícios públicos, todos os cidadãos deveriam estar presentes. Autoridades civis, militares e religiosos. Todo mundo tinha que estar presente. Por que os cristãos vão ser perseguidos? Porque eles não estavam presentes. Eles não iam a esses cultos pagãos, já que tinham se convertido, então não iam mais a esses cultos. E aí se sentia a ausência dessas famílias, e por que não estão aqui? Se não estão aqui, eles estão indo contra o Estado e estão destruindo uma coisa que é muito cara ao Estado, que é chamada Pax Deorum, que eu vou falar sobre esse conceito daqui a pouco, que é a paz entre os deuses e os homens. Se não há paz entre os deuses e os homens, então tudo de mal pode acontecer com a cidade. Vamos a alguns textos ilustrativos desta religiosidade antiga. Existiam sacrifícios, diz Macróbio. Macróbio foi o grande orador que instruiu Agostinho, né? Existiam sacrifícios nos dias públicos que incluíam um banquete público e um espetáculo, que não tinha uma função de divertimento, mas uma função religiosa.
Interessante notar que também o teatro grego e também o teatro em Roma, tinha também uma função religiosa, tá certo? Há relatos de que se era uma apresentação de tragédia, todo mundo tinha que chorar ao final. Se era uma apresentação de uma comédia, todo mundo tinha que rir. E conta-se que os professores antigos contavam que nos antigos teatros gregos existia gente que ficava preparada no meio do público para ajudar as pessoas a chorarem, não é? Quando as pessoas não conseguiam chorar. Bom, a sagrada celebração, seja como sacrifício de oferenda ou celebrada como banquete em honra dos deuses, é uma tarefa do Estado que promove a felicidade. O Estado é esse que é responsável de promover o culto e a felicidade sua e de todos os cidadãos. Cícero escreve: Una civitas communis deorum adque omnum. É uma única cidade dos deuses e dos homens. Quer dizer, os homens convivem com os deuses juntos, numa única cidade. Certo? Observação. Concepções de tempo. Havia um chamado tempo dos deuses. Eram dias em que os homens deviam calar, não faziam reuniões públicas, nem júris. E havia o tempo dos homens, que eram os dias em que se podia falar e fazer atos públicos. Ainda sobre religiões pagãs, tem esse conceito da chamada Pax Deorum. A razão do culto público era a paz com os deuses, que era o fundamento da comunidade política, também para assegurar o sucesso na guerra. Portanto, abster-se do culto era uma afronta a toda a sociedade antiga e ao Estado. Era não contribuir com a Pax Deorum. Era provocar a ira dos deuses, que se manifestava através de pestes, de guerras e calamidades. Então, quando as coisas não vão bem, o que os antigos diziam? É porque a paz entre os homens e os deuses foi quebrada. Há um vulcão em erupção, então tem alguém que não está praticando o culto corretamente. Há uma grande seca, precisamos melhorar o culto. A Pax Deorum foi quebrada, a paz entre os deuses e os homens foi quebrada de alguma maneira. Eles pensavam, não é? Os cristãos tinham dificuldade de participar desses cultos por medo de cometer idolatria. Cipriano foi condenado como inimigo dos deuses e sua morte foi tida como necessária para restabelecer a ordem e a disciplina. Não diria só Cipriano, mas muitos outros, né, foram condenados por essa razão. E aí começa a história das perseguições. Vejam que não há como conciliar o cristianismo com essas religiões pagãs. A religião era necessária para a prosperidade do império e das cidades e para assegurar a coesão de todos os habitantes. Religião e política eram indissolúveis. Logo, quem não praticava a religião pública era considerado um inimigo do Estado. Então veja por que os cristãos foram perseguidos. Eu estou dando essa fundamentação. Mas agora vamos às acusações mesmo que eram feitas aos cristãos. Que acusações eram feitas e como se dava esse processo de prisão e morte dos cristãos? Porque nós escutamos as narrativas dos vários martírios, nós ficamos abismados com quanta coisa que aconteceu. Muitos eram traspassados nos chifres de touros, outros eram triturados nos dentes de feras, outros eram queimados vivos, outros tinham peles de animais fixadas no seu corpo e depois eram lançados à arena para que os leões comessem, pensando que estavam comendo feras. E coisas desse tipo, não é? Vamos lá. Acusações contra os cristãos. Os cristãos foram muitas vezes caluniados por uma população pouco informada e conduzida como massa. Os primeiros autores pagãos que falaram dos cristãos foram Suetônio e Tácito. A primeira acusação era a chamada superstício.
Os cristãos eram chamados de gente supersticiosa. Toda religião que não era romana, não reconhecida, estrangeira e em constante conflito com os deuses do Estado, era essa religião que estava nascendo, que era considerada apenas uma superstição, era considerada como inimiga do Estado. Sobre isso se diz na chamada Vita Caesarum, um documento antigo sobre César, se a vida dos Césares, se entregam ao suplício os cristãos, se diz ali, um tipo de gente dedicada a uma nova superstição. Eram como os cristãos eram conhecidos, tá certo? O cristianismo aparece como novidade no momento em que não mais se confundia com o judaísmo, no momento em que o cristianismo estava assumindo a sua identidade própria, né? A acusação de ser uma superstição maléfica é algo grave, pois os romanos temiam a magia e os malefícios. No momento em que o cristianismo se torna reconhecido, as religiões pagãs se tornarão superstição. Reconhecido não é no sentido de ser conhecido, divulgado, mas reconhecido como religião. Religião oficial, mais adiante com o documento de Teodósio, né? Mas isso bem avante. Então vai haver uma troca de lugares, uma inversão de lugares. O que é oficial vai passar a não ser, o que não é oficial vai passar a ser oficial. Isso se dá um pouco mais avante. Continuando. Então a primeira acusação é que os cristãos eram supersticiosos. Tácito acusa os cristãos de atrocidades e de ódio ao gênero humano. Está nos anais de Tácito. A segunda acusação eram as reuniões secretas. Os cristãos se reuniam em casas privadas, em reuniões parcialmente secretas, e por isso eram reuniões suspeitas. E tudo que é secreto gera um pouco de interrogação. O que se passa ali dentro? E aí desenvolveram acusações muito sérias, sem nenhuma comprovação, claro, coisas loucas, contra o cristianismo. O que se dizia? Era um rito estrangeiro. Eles diziam, a Eucaristia era vista como a imolação de uma criança. Então muitos diziam, o que os cristãos fazem quando estão reunidos? Eles, porque os pagãos sempre imolavam um animal, matavam um animal, ofereciam sangue aos deuses e tal. Oferecia a carne, né? As gorduras, né? Oferecia aos deuses. Então os cristãos matam crianças. Eles não matam animais, diziam os pagãos. Lá o sacrifício é o sacrifício de crianças. É um rito canibalesco. Não só eles sacrificam, mas eles comem essas crianças, diziam os pagãos. As reuniões mistas, com presença de mulheres, onde os membros se chamavam irmãos, eram interpretadas como reuniões que terminavam em estupro coletivo. Assim os pagãos pensavam, né? Os cristãos se chamam todos de irmãos, se reúnem em casas, as chamadas domos ecclesiae, mas também em lugares secretos, matam uma criança, oferecem ao Deus deles, depois comem a criança e, por fim, depois que já têm bebido, realizam um estupro coletivo. Veja quanta loucura, não é? Quanta criatividade para inventar loucura. Tertuliano escreve, somos acusados como criminosos, perigosos, por um suposto rito de infanticídio, por incesto cometido depois de um horrendo banquete. Está lá nas chamadas Apologias de Tertuliano, número 7. Frontone escreve, ouvi dizer que eles veneram a cabeça de um burro, um animal vil, rito dedicado a um homem condenado à morte em expiação dos seus delitos e pregado ao leme da cruz. Está lá na Horatio, número 9, sobre o Palatino em Roma. Justino refuta tal afirmação e mostra a incompatibilidade entre o Deus dos cristãos e as divindades pagãs, e Justino fala sobre elas na sua Apologia, número 6, a primeira Apologia. Uma outra coisa que os cristãos trouxeram, que os pagãos não aceitavam,
era chamado conceito de perdão. Senhor, quantas vezes devo perdoar se alguém pecar contra mim? Até 7? Jesus diz, não te digo 7, mas 70 vezes 7. Aqui tem um problema para os pagãos. Qual é o problema? No mundo romano não existia o conceito de pagão. Você fez alguma coisa comigo e você vai me pagar de alguma maneira. Se for um delito grave, minha honra será lavada com seu sangue. Assim as coisas funcionavam. Tanto o perdão concebido como o batismo, como no batismo, era um sacramento de perdão, como o da penitência, suscita a crítica pagã. Pois, segundo Celso, filósofo dos primeiros séculos, o perdão promete ou vicia uma certa impunidade a quem se arrepende. Você se arrependeu, está perdoado, não vai pagar nada, não tem pena nenhuma para você. O perdão, dizia Celso, é causa de corrupção da disciplina e de destruição dos bons costumes. Ninguém merece ser perdoado. Fez, pagou, dizia Celso. O imperador Juliano fala de seu tio Constantino como alguém que vivia entregue ao vício, ao assassinato, e que depois que tornou-se cristão, recebeu perdão, aparece como uma pessoa nova, renovada. Quem é corruptor, diz ele, assassino, quem é maldito e rejeitado por todos, vem aqui confiante com esta água lavando e tornando-se puro. Está no livro dos Césares, número 336. Uma outra acusação, então, além do conceito de perdão, que segundo eles corrompiam os valores e a disciplina, outra acusação era a acusação de ateísmo. Essa era a acusação mais grave, de não adorar os deuses do Estado. Tertuliano, na Apologia, número 40, diz assim, o cristianismo se configurava como uma religião ateia, pois os cristãos não tinham templo, não tinham altar e não tinham sacrifício. Nada que os pagãos tinham. Não tinham templo, os cristãos rezavam em casas no começo, né? Também não tinham altares, havia uma mesa, uma refeição, e não tinham sacrifícios, não matavam animais, então eram tidos como ateus, certo? A esse respeito, escreve Celso, por que vós cristãos não tendes nem altares, nem estátuas, nem templos? Que coisa vos impede de assistir então às festas públicas, aos nossos cultos pagãos? Perguntava Celso. Esses textos de Celso, nós podemos ter acesso a eles porque Orígenes recuperou esses textos no chamado comentário contra Celso, feito por Orígenes. Ele ali, para refutar, ele recupera o que Celso escreveu. Mas esses livros originais de Celso, a história não teve acesso a todas essas obras, não é? Bom, Orígenes, no Contra Celso, cita esta frase de Celso, né? Capítulo 8. Associação era uma outra acusação. Os cristãos eram acusados de ausência da vida pública. Não participavam de festas, de banquetes e nem de espetáculos. Esses espetáculos eram as corridas de bigas, né, as corridas de carruagens, eram também as lutas entre gladiadores. Afinal, os cristãos podem participar ou não podem? E aí os padres da igreja da patrística têm opiniões variadas, né? Mas normalmente os cristãos não frequentavam nem esses banquetes dados pelo Estado, nessas festas pagãs, dedicadas a deuses pagãos, nem esses espetáculos, não participavam dessas coisas os cristãos. Era uma outra acusação. Ataques contra a doutrina cristã. Segundo o filósofo Celso, a doutrina cristã vai contra a harmonia do universo. O mistério da encarnação, a salvação oferecida a uma humanidade decaída,
lhe pareciam coisas inconcebíveis. Então, duas coisas que ele não aceitava. Primeiro, que como pode um Deus fazer-se carne? Era a acusação dele. E a segunda era a salvação oferecida para uma humanidade que, segundo ele, não tinha jeito. Era decaída mesmo. O pecado estava no sangue, da essência. Não é? O cristianismo parecia ser uma doutrina sem cultura. O Deus deles, mestre dos miseráveis, dizia Celso, não é de natureza superior. Os cristãos se recusavam de casar-se e de procriar, faltava-lhes senso cívico, não prestavam juramento ao nome do imperador. Porque entre os cristãos havia também um grupo, isso os documentos antigos relatam, havia o grupo das virgens, né? Que eram muito bem consideradas pela igreja primitiva, as virgens. Né? Então, de modo que havia mulheres que se consideravam como que esposas espirituais de Cristo. Esse conceito vai ser muito mais ampliado, né? À medida que a igreja vai amadurecendo, mas havia esse grupo de virgens no início da igreja. As virgens e as viúvas, elas tinham um papel importante no início da igreja. Indignação, próximo problema, a próxima ofensa ou ataque aos cristãos. Os pagãos tinham uma certa indignação e desgosto pelo culto aos mártires. Por quê? Eu já expliquei agora há pouco. Porque os cristãos começaram a trazer para dentro da cidade os restos mortais de pessoas que estavam sepultadas fora da cidade. Os pagãos não admitiam essa mistura entre as duas cidades, a cidade dos vivos e a cidade dos mortos, tá certo? A partir do IV século, os pagãos manifestam indignação e desgosto pelo culto prestado pelos cristãos aos seus mártires. Para os pagãos, apenas cadáveres, não passavam de cadáveres. Os pagãos diziam, são apenas cadáveres, não se deve prestar nenhum tipo de veneração ou culto. Desgosto, sobretudo, por transferirem para dentro da cidade seus restos mortais. Eles rompiam a barreira entre o mundo dos vivos e dos mortos, acusavam os pagãos. Juliano Imperador afirma que os cristãos encheram o mundo de tumbas e sepulcros. Surgiram normas contra os funerais cristãos, a proibição de fazê-los de dia. Está lá no Codex Theodosiano. Né? Mas, só para dizer que havia uma certa tensão sobre esse assunto. Aliás, uma tensão muito forte. Trazer para dentro da cidade dos vivos o corpo dos mortos, os pagãos jamais iriam admitir. Né? Os pagãos queriam que fosse retirada de Dafne e Antioquia o corpo da mártir Babila, que era só um cadáver, diziam eles, e que estava impedindo ao oráculo Apolo de falar e de adivinhar. É interessante, é um pouco de mistura de superstição, né, com religião. Os pagãos diziam, é como alguém que vai em certos lugares onde se adivinha o futuro e uma pessoa diz, não pode cruzar os braços nem as pernas, não é? Então dizia, tem que tirar o corpo dessa mulher, dessa Babila, aqui da cidade de Dafne, em Antioquia, porque ela está impedindo o oráculo de Apolo de fazer as suas previsões para o futuro. Os cristãos recolhiam, diz um outro pagão chamado Eunóbio, os cristãos recolheram os ossos de criminosos condenados por numerosos delitos. O Império os condenou, mas condenou de maneira errada, com acusações estas que os cristãos refutavam, os teólogos refutavam, não é? Acusações falsas. Máximo de Madura afirma que os sepulcros dos mártires, mesmo se estes merecem ser recordados, estão cheios de gente louca que abandonaram os templos
e abandonaram a religião de seus pais. É um pouco todo esse conflito que havia entre estes dois mundos, né? O mundo dos cristãos e o mundo dos pagãos. Né? Há uma carta antiga que poderia ser lida e poderíamos refletir sobre ela, que é a carta do jovem Plínio, da Bitínia, que escreve a Trajano sobre essa perseguição aos cristãos. O que ele escreve? Ele diz: tenho por praxe, Senhor, consultar Vossa Majestade nas questões duvidosas. Quem melhor dirigirá minha incerteza e instruirá minha ignorância? Nunca presenciei nenhum julgamento dos cristãos, por isso ignoro as penalidades e investigações costumeiras, bem como as pautas em uso. Tenho muitas dúvidas a respeito de certas questões, tais como: estabelecem-se diferenças e distinções de acordo com a lei? Cabe o mesmo tratamento aos cristãos enfermos e aos robustos? Aqueles que se retratam diante do império devem ser perdoados? A quem sempre foi cristão compete gratificar quando deixa de sê-lo? Há de se punir o simples fato de alguém ser cristão, mesmo que inocente de qualquer crime? Quer dizer, ser cristão seria um crime ou não? Ele pergunta, não é? Entretanto, eis o procedimento que adotei. Nos casos que me foram submetidos sob a acusação do cristianismo, aos incriminados pergunto se são cristãos. Na afirmativa, repito a pergunta segunda e terceira vez, ameaçando condená-los à morte, à pena capital. Se persistem, condeno-os à morte. Não duvido que, seja qual for o crime que confessem, sua pertinácia e obstinação, que são inflexíveis, devem ser punidas. Alguns apresentam indícios de loucura. Tratando-se de cidadãos romanos, separo-os e envio-os a Roma. Bom, aqui tem duas outras coisas, né? Alguns apresentam indícios de loucura. Não se trata de loucura, mas se trata de alguns comportamentos que eles consideravam como loucuras, modos de oração, coisas assim. Como os cristãos, quando receberam o Espírito Santo em Pentecostes, que saíram como se estivessem, diz o texto, como se estivessem embriagados, e se viram de objeto de mangoça para muita gente. Né? E um outro ponto interessante é que aqueles que eram cidadãos romanos, eles eram enviados para Roma para serem julgados pelo Império. Paulo, o apóstolo, ele pede um julgamento romano, ele diz: eu sou cidadão de Roma, eu tenho título de cidadão, então eu não posso ser julgado como uma pessoa qualquer. Continuando a carta. O que geralmente se dá é o seguinte: o simples fato de julgar essas causas confere enorme divulgação para as acusações, de modo que meu tribunal está inundado com uma grande variedade de casos. Recebi uma lista anônima com muitos nomes. Então veja que os cristãos eles eram denunciados, né? Eles não eram caçados, não havia uma caça aos cristãos. Alguém denunciava, e denunciava sob o pretexto de que estão quebrando a Pax Deorum, a paz entre os homens e os deuses, e que aquela cidade iria sofrer inundações ou pestes por conta disso. Os que negaram ser cristãos, considerei-os merecedores de absolvição. De fato, sob minha pressão, devotaram-se aos deuses e reverenciaram com incenso e libações, vossa imagem, colocada sob este propósito ao lado das estátuas dos deuses, e, por menor particular, amaldiçoaram a Cristo, coisa que um genuíno cristão jamais aceita fazer. Aqui entra outra questão, e a questão dos lapsos. São as pessoas que negam a fé. Depois haverá uma grande discussão sobre isso entre os bispos. O que fazer com alguém que negou a sua fé para não ser morto?
e agora deseja voltar. Passada a perseguição, deseja voltar. Devemos acolher ou não? E se esse cristão que negou a sua fé é um sacerdote ou um bispo, se deve aceitar de volta ou não? Ele é uma questão também muito forte no início da igreja, que gerou várias reuniões de bispos para poder decidir a esse respeito, aqueles que negavam a fé para não morrer. Outros inculpados da lista anônima começaram declarando-se cristãos e logo negaram sê-lo, declarando ter professado essa religião durante algum tempo e renunciado a ela há 3 ou mais anos. Alguns a tinham abandonado há mais de 20 anos. Todos veneraram vossa imagem e as estátuas dos deuses, amaldiçoando a Cristo. Foram unânimes em reconhecer que sua culpa se reduzia apenas a isso. Em determinados dias costumavam comer antes da alvorada e rezar responsivamente hinos a Cristo como a um Deus. Obrigavam-se por juramento não a algum crime, mas a abstenção de roubos. Veja que os cristãos, aqui ele consegue tirar dos cristãos essa confissão, que é muito interessante. Que outros padres da igreja, no documento de Hipólito de Roma, tem muitos documentos sobre isso, nos textos dele, de como os cristãos faziam um juramento antes de comungar, de que não iriam praticar certos crimes, de que iriam ser corretos. Então veja, os cristãos juravam não participar de roubos, de rapinas, de adultérios, de falsos juramentos, sonegação de depósitos. Então veja, os cristãos faziam uma jura, é belo, não é? De não se envolver nesses tipos de crimes. Não é? Concluído esse rito, costumavam distribuir e comer seu alimento. Este, aliás, era um alimento comum e inofensivo. Eles deixaram estas práticas depois do edito que promulguei, de conformidade com vossas instruções, proibindo as sociedades secretas. Julguei ser mais importante descobrir o que havia de verdade nessas declarações através da tortura, e 2 moças chamadas diaconisas, mas nada achei senão superstição baixa e extravagante. Suspendi, portanto, minhas observações na espera do vosso parecer. Creio que o assunto justifica a minha consulta, mormente tendo em vista o grande número de vítimas em perigo. Muita gente de todas as idades e de ambos os sexos corre risco de ser denunciada e o mal não terá como parar. Quer dizer, havia também falsas denúncias. Uma pessoa tinha raiva de outra, uma família tinha raiva de outra, e chegava e denunciava que aquela família era cristã, sem ser. Então havia todo esse tipo de coisa também acontecia. Só que quando alguém denunciava falsamente outra que não tinha provas, aquela pessoa tinha que pagar todo o processo e ela também se tornava agora, ela se tornava ré de investigação, não é? Muito bem. Sem dúvidas, os templos que estavam quase desertos são novamente frequentados. Aqui ele conta que ele foi pondo fim aos cristãos na região da Bitínia, devagarinho. Os ritos sagrados, há muito negligenciados, celebram-se de novo. Ele está contando um triunfo aqui, um triunfo sobre o cristianismo, porque ele triunfou sobre o cristianismo, coisa que, na verdade, não aconteceu, porque os cristãos a cada dia cresciam, e a cada dia era maior o número e mais forte o testemunho que davam, de modo que o cristianismo se tornava cada vez mais entre aspas, uma seita que ameaçava o paganismo. Raramente um comprador, aí que ele fala sobre o incenso e os animais de sacrifício, esses indícios permitem esperar que legiões de homens sejam suscetíveis de emenda, desde que tenham a oportunidade de se retratar. Bom, aqui Depois o imperador Trajano responde, mas eu não vou ler
essa carta, eu li apenas esse documento antigo, para que vocês tenham consciência um pouco de como se dava essa perseguição, de como os cristãos eram tratados e levados a julgamento. E o julgamento, se era uma província pequena, não acontecia ali. Eram levados para uma província maior, para que o imperador fizesse o julgamento ou alguém delegado por ele fizesse o julgamento. Tá certo? Quando se devia fazer um processo em uma cidade que não fosse a capital, deveria esperar a visita do governador. Por isso, as execuções aconteciam durante as festas e espetáculos, que era o tempo que o imperador ou o governador passava naquela cidade, ou autoridade. Não é? O acusado e o acusador poderiam também viajar para a cidade do governador. Ao final do processo, se o cristão renegasse a sua fé, o acusador deveria pagar toda a viagem, toda a despesa. E poderia, ao invés de uma recompensa, receber uma condenação, se o cristão, diante do imperador, negasse que era cristão. O tribunal era na praça, no fórum, por isso as pessoas vinham assistir, era público. O julgamento era um espetáculo, pois o acusado era torturado. Em Esmirna, terminado o espetáculo, o povo pede que Policarpo seja morto. Porém, os espetáculos que tinham uma finalidade religiosa e não de divertimento tinham chegado ao fim. Pois bem, nós temos sobre as perseguições vários documentos antigos. Temos as atas dos mártires e temos também outros recontos, né, outras maneiras de contar o martírio. Né? Então, imagino que depois dessa conversa de hoje sobre as perseguições, as causas das acusações aos cristãos, as perseguições, os martírios, que foram muitos. Aqui eu não entrei citando os mártires, não é? Não falamos, não citamos nomes e nem os processos que essas pessoas sofreram. Mas eu tenho isso em podcast, que eu creio que brevemente deve ser acrescentado ao curso, ou então num espaço extra onde você possa pesquisar, tá certo? Bom, peço que você, se gostou da nossa reflexão, do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, ative também o sininho. Aqui no nosso canal você vai encontrar, além dessa reflexão sobre os padres da igreja, você vai encontrar o Evangelho Diário, você vai encontrar também uma playlist sobre os montes do deserto, você vai encontrar uma playlist também, A Vida Pergunta, sobre coisas práticas do dia a dia. Então, esse é o nosso canal, feito com o objetivo de servir a comunidade, servir ao povo de Deus e orientar o povo de Deus. Eu creio que quanto mais nós conhecermos a nossa origem, a riqueza e a beleza da nossa fé, mais nós estaremos seguros, mais nós caminharemos com profundidade, caminharemos com decisão. Então está aqui, eu deixo para todos o meu abraço e desejo que vocês aprofundem esse assunto. Quem foram os mártires? O sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Né? Então eu lanço aqui esse desafio, que vocês possam pesquisar na internet a história desses vários mártires. Há centenas e centenas de mártires, pessoas que morreram pela fé. Alguns, a história conta com precisão de detalhes. Né? Santa Luzia, Santa Águida, Santa Inês, mulheres, né? Blandina, Melânia e tantas outras. Crianças, né? Como São Tarcísio, que foi morto também. Jovens, como essas que citei agora. Gente adulta, gente já idosa. Então, muitos morreram em defesa da fé. No alicerce da nossa igreja, não está uma suposição ou uma verdade filosófica, mas no alicerce da nossa igreja está o sangue desses muitos homens e mulheres que deram a vida em defesa dessa fé, em defesa dessa verdade. Né? Cristo, que vocês mataram, disse Pedro, naquela pregação, Deus o ressuscitou. Aquela verdade dita em Filipenses capítulo 2, né? Que Jesus é o Senhor, e diante desse nome toda língua se dobre, no céu, na terra e até nos reinos inferiores,
e confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, leiam a vida dos mártires. Eu creio que isso vai ajudar muito a cada um a tomar consciência de que para nós é uma grande honra pertencer a esta igreja, que tem no seu alicerce, repito, o sangue de muita gente, jovens, crianças, adultos, homens, mulheres, pessoas que deram a vida em defesa dessa fé, em defesa do Evangelho. Grande abraço a todos e na próxima lição nós vamos retomar 5 minutos sobre os mártires, porque já estamos com o tempo estourado. Vamos retomar 5 minutos sobre os mártires e depois vamos falar sobre a retórica dos padres da igreja. Um grande abraço a todos, obrigado por acompanhar o nosso curso. Fiquem com Deus.